Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal, desta vez com a correção das atividades da semana 2 do PET número 2, oitavo ano, com o tema Operadores Argumentativos. Vamos relembrar? Em um debate, foi o tema das atividades da semana 1, o gênero que nós estudamos. Em um debate, então, os participantes precisam sustentar seu posicionamento, ou seja, ele deu uma opinião, os participantes deram uma opinião e precisam sustentar aquela opinião, ou seja, provar aquela opinião, fazer com que o outro se convença da sua opinião. Então, isso é chamado de sustentar seu posicionamento. Mas esse sustentamento deve ser feito com respeito, consideração pelas opiniões dos outros. Por isso, há o exercício da contra-argumentação, ou seja, um debatedor fez um posicionamento, ele argumentou, o outro debatedor ele vai fazer um posicionamento contrário. Então, isso é chamado de contra-argumentação. Contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convencem, então está aí a contra-argumentação, Então ele vai explicar por que os argumentos do outro debatedor não convencem e apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor. Expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. Então, o que são expressões de concordância e discordância? Então, são palavras, é um conjunto de palavras que vai marcar a posição, a opinião diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. Então é importante o uso destas expressões de concordância e discordância. No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando, quer dizer, destacando, o que o outro disse também antecipando se haverá ou não concordância de pontos de vista. Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos operadores argumentativos, que é o tema que nós estamos falando. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento de argumentação que um falante usou em seus enunciados. Então, para isso, há as expressões, e essas expressões são chamadas de operadores. E há palavras de diferentes classes gramaticais para isso, com destaque para as conjunções. Então, aqui na sequência, nos é apresentada uma tabela com alguns operadores argumentativos. Então, veja aqui na coluna da direita os operadores argumentativos e aqui na coluna da esquerda o que esses operadores assinalam. Então, operadores que assinalam a introdução de um argumento, quer dizer, o início de um argumento mais forte em relação aos usados antes. Então, aqui uma palavra utilizada, até, mesmo, até mesmo, inclusive. Então, estas palavras, elas vão iniciar, assinalar a introdução, o início de um argumento mais forte em relação aos usados antes. Então, essas palavras aqui são os operadores argumentativos. Operadores que somam, acrescentam argumentos sem gradação em favor de uma mesma conclusão. Então, veja os exemplos. E, também, ainda, além disso. Então, são palavras usadas para introduzir, acrescentar um argumento. Operadores que introduzem uma conclusão, então, para iniciar a conclusão do argumento. Portanto, logo, assim, dessa forma, pois, em decorrência, consequentemente.
Operadores que contrapõem argumentos, vão indicar ideias contrárias. Então, são estas expressões, estas palavras que vão ter a finalidade de indicar argumentos contrários. Operadores que estabelecem relação de comparação. Então, são palavras utilizadas para comparar um argumento com o outro. Então, são estes os operadores argumentativos. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação. Então, porque, pois, que, já que, visto que. Então, estas palavras são utilizadas no momento, então, de argumentar e contra-argumentar. Então, são chamados de operadores argumentativos. E logo na sequência, vem essa seção aqui, o Para Saber Mais, que é sugerido um material de leitura no mundo da educação e um vídeo onde o professor está explicando sobre os operadores argumentativos. E eu os deixei aí no blog para você fazer a leitura e assistir ao vídeo antes de fazer as atividades. Depois de ver um pouquinho sobre os operadores, ler o material e assistir ao vídeo, aí vamos para as atividades. A primeira questão diz o seguinte: leia os trechos a seguir. Então, depois da leitura, vem a primeira questão. Qual o objetivo das palavras destacadas nos trechos? Então, aqui no primeiro trecho, eu concordo, então está destacada. E no segundo trecho, eu não concordo. Então, qual o objetivo destas palavras nos trechos? Se nós voltarmos aqui na matéria, nós vamos observar que elas são operadores argumentativos. E elas são expressões que servem para marcar posição diante de outra opinião. Então, esta é a resposta aqui da atividade número 1, letra A. Então, elas servem para marcar posição de outra opinião. Na letra B, pede o seguinte: na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Então, eu já até deixei marcada aqui na frase, no trecho. É a palavra mas, o operador argumentativo mas. E esta palavra, se nós olharmos aqui na tabelinha, ela vai estar indicando uma contraposição, ideias contrárias em relação à primeira frase. Então, são operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Então, agora nós já podemos responder aqui na letra B. Então, esta palavra, a palavra mas, é um operador argumentativo que introduz uma frase com sentido oposto à falada anteriormente. Letra C. Circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir a palavra mas, o operador argumentativo mas, na frase 1, sem alterar o sentido. Então, aqui eu também já deixei marcada para facilitar, que é a palavra entretanto. Então, a palavra entretanto, o operador argumentativo entretanto, substitui a palavra mas sem alterar o sentido. Letra D. Qual palavra ou expressão abaixo poderia ser empregada na frase 2, substituindo a conjunção pois e mantendo a mesma relação de sentido? Também aqui já deixei marcada, que é a expressão já que vai substituir perfeitamente aqui a conjunção pois, o operador argumentativo pois. Na dúvida, você pode retornar aqui na tabela e conferir esses operadores, essas palavras que fazem a substituição perfeita da palavra marcada. Então, vamos agora para a número 2, que pede para ler o parágrafo abaixo e responder. Então, letra A. Que ideia é defendida no parágrafo? Então, aqui a ideia que é defendida é o uso do celular em sala de aula. Letra B.
quais argumentos foram utilizados ou quais argumentos são usados, eu já até os deixei marcados aqui no texto. É o estímulo que ele causa nos alunos, independência, autonomia que desenvolve, então esses são os argumentos utilizados para convencer o leitor, e sentem-se mais seguros e independentes. Então, são os argumentos utilizados para convencer o leitor, como eu falei. Então, nós podemos colocá-los aqui como resposta. Estimula os alunos, é um dos argumentos. Torna os alunos independentes, segundo argumento, que está marcado lá no texto. Desenvolve autonomia e os alunos ficam seguros. Então, 4 argumentos que foram utilizados. Letra C. Como você vê agora o uso de celular pelas escolas neste contexto de pandemia? Então, nós temos aqui uma resposta pessoal. Então, você já está utilizando, né, há mais de um ano, então você já tem conhecimento do uso que está sendo feito durante esse período de pandemia. Então, coloque aqui a sua opinião aqui na letra C. É uma resposta pessoal. E na sequência, vem a número 3. Leia abaixo os trechos do debate entre 2 candidatos à eleição presidencial. Então, o candidato número 1 e o candidato número 2. E na letra A, vem falando o seguinte. Na fala do candidato 1, a palavra destacada mostra que o debatedor, a palavra destacada é esta, considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade. Que palavra reforça esse sentido? Justifique. É um dever, não é uma possibilidade. A palavra que reforça esse sentido é a palavra obrigatoriedade. Quando ele coloca obrigatoriedade, ele não está dando uma possibilidade. Ele está falando que é um dever. Então, vamos aqui na resposta. O debatedor considera um dever o que é sinalizado pela palavra obrigatoriedade colocada em seu discurso. E na letra B, na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza o sentido de fazer alguma coisa por obrigação? Então, a palavra que vai amenizar é essa que eu deixei marcada aqui de amarelo. Devem ser estendidos. Então, aqui ameniza essa questão da obrigatoriedade. Então, é a resposta aqui da letra B. O candidato 2 utiliza a palavra estendido. E, finalmente, a letra C. Qual diferença de sentido entre as duas falas? Justifique sua resposta. Então, na fala do primeiro candidato, fica evidente que ele quer passar a responsabilidade do Estado para o cidadão. Já na fala do segundo candidato, o Estado assume a sua responsabilidade frente aos cidadãos. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!